Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Dicas da Nutri, com Andréia Gigliotti. A nutricionista Andréia Gigliotti é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e biofísica quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. A Andréia hoje fala de algo muito interessante. Teremos vários questionamentos. O assunto é mitos sobre nutrição. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo e vocês? Tudo bom jóia, também. bom dia. Qual o primeiro mito que você vai desfazer? Bom, essa pauta achei importante, né? Comentei aqui com a Lilian que algumas coisas óbvias pra gente não são óbvias. Então, pra mim, não tem mais nada óbvio. Então, acho que tudo é importante ser dito. Primeiro mito que eu percebo que as pessoas hoje talvez tenham um pouco mais de informação, mas é a questão de usar a manteiga como sendo uma boa fonte de gordura, de opção para passar nos pães. Então, eu quero trazer alguns mitos e quero colocar algumas opções de substituição. Vamos lá. Então, primeiro, o que é muito importante é quando as pessoas têm dúvidas, quando o assunto é alimentação, sempre a regra é o que é mais natural, o que está mais próximo da natureza. Então, a gente precisa tentar deixar um pouco essas informações de indústria, de marketing, de propaganda de lado, né? Porque as propagandas, elas sempre são muito tentadoras e colocam aquilo como sendo algo maravilhoso para a nossa saúde. Então, sempre a pergunta é, qual é o mais natural? Qual está mais próximo da natureza? Sendo assim, a gente não erra. Então, uma opção, a margarina, é a manteiga. É muito mais natural, é um alimento muito menos processado, menos industrializado e vem ali uma gordura do leite. Claro que não devemos exagerar na quantidade, né? Não é passar aquela camada grossa, porque todo o excesso de tudo é ruim. Então, quando nós falamos qual é a opção, Andréia, manteiga ou margarina? Sempre a manteiga, tá? Então, esse acho que é o primeiro mito. André, eu queria perguntar sobre as manteigas que hoje coloca pra gente fazer a comida. Coloca Isso manteiga. que eu pensei também. Aí tem umas que são mais específicas para você fritar alguma coisa. Isso é bom ou isso também é mito? Jamais. Não entra manteiga na minha casa há anos. Anos e anos. Manteiga ou margarina? Desculpa, Margarina. Margarina. Mas uns falam que é manteiga mesmo, aquela quadradinha assim que você dá um corte. Sim. Aí tudo bem. Usar a manteiga para cozinhar, sim, tudo bem. é uma opção muito mais natural. Agora, é claro que as quantidades têm que ser controladas. Mas, às vezes, uma receita que vai ali alimentar uma família, tudo bem usar 100 gramas, 200 gramas. Aí eu sempre penso... a opção ali, de repente, uma receita a manteiga vai deixar o prato mais cremoso, mais gostoso. E aí a ideia seria, não vou comer a panela inteira do que eu fiz, né? Vou controlar a quantidade. Mas sim, pode usar manteiga. Para cozinhar os alimentos, eu sempre também recomendo as opções de gorduras mais naturais. Manteiga, preferencialmente sem sal, para cozinhar os alimentos. Existe a manteiga ghee, que é uma versão melhor da manteiga, que é uma versão indiana, né? Então a manteiga ghee, ela não tem as toxinas. Já perguntei num curso ayurvédico que eu fiz o que seriam essas toxinas. Ninguém sabe muito bem responder. Mas seria a parte ruim ali, fiquei na dúvida. Mas retira-se toxinas, retira-se a lactose, praticamente 100%, e a proteína, porque a manteiga, ela tem muito pouca lactose e muito pouca proteína, mas contém um pouquinho, ela acaba tendo. Então, a ghee, a gente tira a parte da gordura, fica 100% da gordura. Tira a lactose, tira a proteína. Dá para fazer em casa, para comprar a ghee, ela é muito cara, mas dá para fazer em casa, eu já fiz muitas vezes, é fácil, não é difícil. Tá? Então, para cozinhar os alimentos, manteiga sem sal ou a ghee, as gorduras mais naturais, como, por exemplo, a gordura de porco. Então, banha de melhor porco, do que óleo de soja, por exemplo. Com certeza. É? Sempre com moderação. E claro. entre os óleos, existe também, por exemplo, hoje está na moda, e eu já vi você nas suas mídias sociais, que você utiliza óleo de coco. Sim. Ele é melhor do que o óleo de soja, é melhor do que óleo de canola, óleo de girassol, essas coisas? Com certeza, É? com certeza. Então, é aquela mesma pergunta.
O que é mais natural? Por exemplo, o óleo de coco a gente consegue fazer em casa com o coco. Agora, a gente consegue fazer um óleo de soja em casa? A gente consegue fazer um óleo de canola em casa? Não, a gente não consegue. Porque a gente precisa da indústria. Para a gente ter um óleo de soja em casa, a gente precisa da indústria. Então, tudo que a gente consegue fazer em casa é muito mais natural. Entre esses óleos vegetais, o menos ruim, o que eu uso eventualmente, seria um óleo de girassol, ou às vezes um canola, mas assim, de verdade, praticamente não entra na minha casa há muitos anos óleo. Então, óleo de coco, manteiga, a própria banha, né? São as gorduras mais naturais e sempre usando com moderação. Pequena quantidade. Isso, pequena quantidade, só para untar a panela, sempre quantidade muito pequena. Outro mito? Bom, outro mito é a retirada do refrigerante para usar o suco de fruta no lugar, né? Então, as pessoas também muitas vezes acham que estão fazendo uma excelente troca. Claro que o refrigerante é sempre muito ruim, porque ele tem aí uma carga de açúcar enorme, um monte de corantes e conservantes, mas eu percebo as pessoas trocando em quantidade muito grande por suco de fruta, muitas vezes de caixinha, pior ainda, né? Porque isso é comum eu escutar, as pessoas não querem fazer um suco natural. Se for um suco natural, de vez em quando, ok, também nada aqui, né? Não existe terrorismo. Mas o suco de caixinha não dá, né? O suco de caixinha, ele mesmo muitas vezes não tendo açúcar, ele tem suco de maçã muitas vezes ali para adoçar, porque ele é doce muitas vezes. E esse excesso do suco de maçã é pura frutose, que vai fazer a pessoa ter um ganho de peso, vai aumentar a gordura abdominal, vai aumentar risco de gordura no fígado. Então, a melhor opção, gente, é a água, tá? Então, não tem outra opção. Aí, pra gente conseguir, de repente, saborizar um pouquinho, põe um limão, né? Uma aguinha com limão, é tão gostosa. Mas, assim, a ideia seria suco de fruta natural, eventualmente. Deixa para o final de semana, um copo pequeno. Então, a gente percebe o quê? As pessoas trocando o refrigerante, 1 litro de refrigerante por 1 litro de suco de caixinha. Então, não dá. Não é uma boa troca. Na verdade, nenhum dos dois são bons, né? Então, nenhum nem outro. Isso acaba se estendendo para o excesso de frutas de forma geral. A pessoa... não vou comer pão ou não vou comer uma outra coisa e vou comer fruta. Vou comer 5, 6, uma saladona de frutas durante o dia. Não vale? Não vale. A fruta sempre deve ser consumida da sua forma natural, né? Então, comer a fruta e não beber a fruta. Mas mesmo comendo a fruta, existe tudo uma quantidade que tem que ser controlada, porque... Sim, o excesso, a gente tem que pensar muito nisso. O excesso de tudo, até de água, é prejudicial. Então, existe até um cálculo para a quantidade de água. Não tem nada que é à vontade, não tem nada que né, liberado e em concentrações à vontade. Tudo tem que ser dosado. Pessoal, falando do suco de laranja, então, vitamina C, isso não é legal todo dia tomar um suco de laranja mesmo? Menos ruim do que o suco de caixinha, tá? Porque sim, tem uma quantidade de vitamina C legal, mas melhor do que o suco é comer a laranja. Coma 2 laranjas com bagaço, porque quando a gente come a fruta, a gente come a fruta inteira. O ideal é que seja consumida com as fibras, porque o suco ele retira completamente a fibra, eleva muito a glicemia, eleva muito a insulina. Nós já falamos um dia aqui da insulina, que é um hormônio que faz a gente ganhar gordura. A insulina eleva a produção de colesterol, a insulina eleva triglicérides. A insulina é a causa de muitos problemas. Então, os sucos elevam a insulina, elevam a glicemia. É natural, é fisiológico. Então, comam frutas e não bebam frutas. Adoçar o suco. Adoçante, demerara, não adoçar... Bom, partimos aí do princípio que o não adoçar é o ideal, né? Então, quando a gente acostuma a tomar um suco de laranja sem açúcar, ou qualquer outro suco, chega um ponto, e é rápido isso, que fica insuportável você sentir o açúcar no suco. Fica insuportável. Eventualmente, se eu vou num restaurante, eu, minhas filhas, a gente pede um suquinho de laranja. Então, foi aquilo que eu falei, não é proibido, não tem terrorismo. Mas na rotina não é legal, né? Durante aí, vou tomar todos os dias. Comam a fruta. Então, quando você passa a não adoçar, fica depois muito tranquilo você tomar aquilo sem nada. E quando a gente esquece de pedir para não adoçar e vem adoçado, não dá para tomar.
é muita quantidade de açúcar. Então, açúcar, independente se é mascavo, demerara ou refinado, açúcar é açúcar. Claro que o mais integral, que seria o mascavo e o demerara, eles têm menos química, não tem os fatores de branqueamento, não tem aquele excesso de químicas para deixar fininho, para deixar branquinho, mas é açúcar. A caloria é a mesma, a ativação da glicemia na corrente sanguínea é a mesma. Então, o ideal seria, bom, se for para escolher um tipo de açúcar, o açúcar demerara ou mascavo, menos ruim. Tem o açúcar de coco. Em suco é um pouco difícil usar açúcar de coco, porque ele tem um sabor mais forte. Mas, assim, se for usar um açúcar melhor, orgânico, demerara... Bom, adoçante, com moderação também poderia, né? Aí o xilitol, eritritol ou estévia são as opções de adoçante menos ruins que nós temos. Mas a ideia é a gente trabalhar um pouco o nosso paladar, né? Pro azedo, pro amargo, pro ácido, porque as pessoas querem sentir tudo doce. As pessoas querem o café doce, as pessoas querem o suco doce, né? Então, a gente tem que trabalhar o nosso paladar para que a gente consiga sentir o azedo, o amargo. Perfeito. Querida, nosso tempo está esgotado, mas como o assunto é muito bom, vamos continuar falando sobre mitos na semana que vem, porque tem muita coisa, né? Vamos, semana que vem a gente continua. E aí a puxa gente... o outro, né? Exatamente. E aí a gente vai trazer também suco de limão, maracujá e tamarindo pra gente experimentar sem açúcar aqui. Vamos, opa, tô dentro. Não faz essa eu cara. experimento. Não, A cara que a Lilian fez, ela regalou o olho. Até acostumar. Isso, é fácil, hein? É rápido. Tá bom, Andréia. Muito obrigado. Na semana que vem, então, você que está aí do outro lado, mande perguntas para Andréia Gigliotti, participe, porque ela está desmistificando alguns assuntos aqui em relação à alimentação e à nutrição. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Obrigada, bom trabalho para vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia.